O ano era o da morte do rei Uzias. Para muitos em Judá, aquilo representava o fim de uma era de estabilidade e prosperidade. Uzias havia reinado por 52 anos, mais da metade de um século de relativo sucesso militar e econômico. Mas para Isaías, esse não foi apenas um marco político, foi o pano de fundo para a visão mais impactante da sua vida. Historicamente, o período era de tensão. A Síria, a superpotência militar do mundo antigo, estava crescendo em agressividade. Judá, embora pequeno, ainda tentava manter sua autonomia política e religiosa. O templo em Jerusalém seguia como centro da adoração, mas a idolatria e a corrupção já corroíam o povo. É nesse cenário que Isaías entra no templo, talvez em luto, talvez em busca de direção, e vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No texto hebraico, a palavra usada para Senhor aqui é Adonai, enfatizando a autoridade e o domínio soberano de Deus. O trono não estava em Jerusalém nem em algum palácio terrestre, era o trono celestial, incomparavelmente elevado. A bainha das suas vestes, literalmente a orla ou cauda da veste real, enchia todo o templo, uma imagem vívida para mostrar que a glória de Deus não pode ser contida. Mas não é apenas a visão do trono que chama a atenção. O texto menciona serafins, palavra hebraica serafim, que significa literalmente ardentes ou flamejantes. Diferente de anjos mensageiros, esses seres celestiais são descritos como agentes da adoração pura, queimando em zelo pela santidade de Deus. Cada um tinha 6 asas, 2 cobrindo o rosto, em reverência à glória incomparável, 2 cobrindo os pés, um gesto de humildade e submissão, e 2 para voar, prontos para servir instantaneamente. Eles proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Na língua hebraica, repetir uma palavra 3 vezes é o superlativo absoluto. Não é apenas muito santo, é completamente santo. Uma santidade que permeia todo o seu ser e que não admite sombra de impureza. Isso é a essência do caráter divino. E aqui está algo que muitos ignoram. Isaías não começou seu chamado com conforto ou palavras doces. Ele começou com um choque de santidade. A visão não foi terapêutica, mas transformadora e até assustadora. As estruturas do templo tremeram e a fumaça encheu o lugar, lembrando a presença de Deus no Sinai e no tabernáculo. Era um encontro de glória e temor. Essa abertura do texto nos ensina algo profundo. Antes de sermos enviados, precisamos ser quebrantados. Antes de falar de Deus, precisamos vê-lo como Ele é. MacArthur costuma dizer que uma visão correta de Deus sempre leva a uma visão correta de nós mesmos, e Isaías vai experimentar isso nos versículos seguintes. Quando Isaías vê o trono, ouve o cântico dos serafins e percebe a glória que enche o templo, ele não reage com euforia nem corre para escrever um livro sobre sua experiência celestial. A primeira palavra que sai de sua boca é "ai de mim". No hebraico, essa expressão, oi, usava como lamento fúnebre, o mesmo tipo de grito que se fazia em velórios. É como se Isaías estivesse declarando: estou morto? Não é exagero retórico, ele realmente acreditava que estava condenado. Por quê? Porque diante da santidade absoluta de Deus, o pecado humano não encontra desculpa nem espaço para negociação. Isaías diz: estou perdido. No hebraico, midmeite, que significa desfeito, arruinado, aniquilado. Ele reconhece que não pode permanecer vivo na presença de tamanha pureza. Esse é o eco do que aconteceu com Moisés no Êxodo 33:20. Homem nenhum verá a minha face e viverá.
E com Gideão, no Juízes 6:22, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas Isaías não para na confissão geral, ele é específico. Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. No contexto bíblico e cultural, os lábios representavam não só a fala, mas todo o caráter e a adoração. Lábios impuros indica que até mesmo o culto de Isaías e do seu povo estava contaminado. Isso é chocante, pois Isaías era profeta, homem que proclamava a palavra, mas até a sua boca, instrumento de seu chamado, precisava de purificação. A impureza dos lábios tinha conexão direta com a idolatria e a hipocrisia no culto de Judá. Eles pronunciavam o nome de Deus, mas também faziam alianças políticas injustas e participavam de ritos pagãos. Cantar louvores e, ao mesmo tempo, confiar mais nas armas da Assíria ou do Egito era para Deus uma afronta. Esse momento revela um princípio central. Ninguém é apto para servir a Deus enquanto não tiver consciência do seu próprio pecado diante da santidade divina. MacArthur enfatiza que a verdadeira pregação nasce de lábios que foram purificados pelo fogo do altar, não de lábios treinados apenas em oratória ou retórica. Culturalmente, Isaías estava imerso em uma nação que se considerava segura por ter o templo e por ser o povo da aliança. Mas a visão de Deus derruba qualquer falsa segurança. Não é a tradição, não é o local, não é o título religioso que nos torna aptos. É a intervenção direta da graça. E essa intervenção vem no próximo versículo, de forma tão dramática quanto a visão do trono. O carvão vivo tocando os lábios de Isaías. Logo após Isaías declarar sua indignidade, algo extraordinário acontece. Um dos serafins voa até ele, trazendo uma brasa viva retirada do altar, com uma tenaz. Isaías 6:6. No contexto do Templo de Jerusalém, esse altar não é qualquer altar. É o altar de bronze que ficava no pátio externo, onde os sacrifícios eram oferecidos e o fogo queimava continuamente. Levítico 6:12 e 13. Esse fogo, segundo a lei, havia sido aceso originalmente pelo próprio Deus. Levítico 9:24. E deveria nunca se apagar, simbolizando a presença santa e o juízo purificador do Senhor. A brasa viva representa, portanto, o fogo do sacrifício aceito, aquele que consome o pecado. No hebraico, hitzipa indica não só carvão, mas uma pedra ardente. Esse detalhe é precioso. Isaías não é purificado por água ou por um pano limpo, mas pelo fogo santo, o elemento que queima, consome e transforma. O gesto do serafim está carregado de simbolismo. O anjo toca diretamente a área do pecado confessado, os lábios de Isaías. Deus lida especificamente com o ponto da nossa maior fraqueza. A brasa não é entregue para Isaías se purificar sozinho, ela é aplicada sobre ele. Isso mostra que a purificação não vem por esforço próprio, mas por ação divina. A dor implícita do toque da brasa aponta para o fato de que o perdão não é indolor, custou o sacrifício de sangue no altar e, espiritualmente, apontava para a cruz de Cristo. Historicamente, os ritos no templo sempre conectavam o altar ao conceito de expiação. O fogo consumia a oferta no lugar do pecador, simbolizando a remoção da culpa. Aqui, Isaías vivencia essa realidade de forma direta e pessoal. O serafim, então, declara: a tua culpa foi retirada e o teu pecado foi perdoado. Isaías 6:7. A palavra hebraica para retirada é sur, que significa removida para longe. Isso ecoa ao Salmo 103:12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E perdoado
vem de capar, o mesmo termo usado para cobrir no dia da expiação, Yom Kippur. John MacArthur destaca que a verdadeira capacitação para o ministério começa no altar e não no púlpito. Antes que Isaías possa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, ele precisa experimentar a realidade da graça que purifica. Culturalmente, isso é um choque para a mentalidade judaica da época. Isaías não está se purificando por um ritual coletivo, mas sim por uma experiência direta com Deus. É como se o profeta estivesse dizendo, eu não posso falar pelo povo até que Deus fale primeiro comigo, e não posso falar sobre santidade até que ela me toque. A mensagem prática é clara. Deus não chama pessoas prontas, ele prepara aqueles que chama. E essa preparação quase sempre começa com quebrantamento e purificação. Após a purificação, a cena muda. Não há mais confissão de pecado, não há mais sensação de condenação. Isaías agora está em paz com Deus. E é nesse estado que ele ouve a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías 6, 8. Aqui há algo teologicamente e culturalmente fascinante. A forma como Deus fala não é um comando direto, mas uma pergunta aberta. Essa construção revela a natureza do chamado divino. Deus não recruta pela força, mas sim pelo convite. No hebraico, a frase a quem enviarei, mi eshlach, é carregada de urgência. O verbo shalach significa enviar com uma missão, um peso, uma responsabilidade que não pertence mais ao mensageiro, mas àquele que o enviou. A segunda parte, quem há de ir por nós, é igualmente rica. O pronome nós, aqui, é visto por muitos estudiosos como uma alusão à Trindade, mas também pode ser entendido como um plural majestático, usado para exprimir autoridade e soberania. No antigo Oriente Médio, reis falavam no plural para expressar grandeza, mas, no caso de Deus, nós sabemos que há mais mistério envolvido. Agora, a resposta de Isaías é uma das mais famosas de toda a Bíblia. Eis-me aqui, envia-me a mim. No hebraico, Hineni Shilakeni. O termo Hineni significa literalmente aqui estou, mas não no sentido físico, e sim como uma entrega total. É como dizer, eu estou completamente à sua disposição, sem reservas, sem condições. Esse termo aparece em momentos-chave da história bíblica. Por exemplo, quando Abraão responde a Deus antes de oferecer Isaque, Gênesis 22, 1. E quando Samuel ouve o chamado do Senhor, 1 Samuel 3, 4. Culturalmente, isso é uma revolução. Isaías não pergunta qual é a missão, quanto tempo vai durar ou qual será o custo. Ele se coloca inteiramente nas mãos de Deus antes mesmo de conhecer os detalhes. Isso demonstra que a disposição vem antes da compreensão. Historicamente, o contexto desse chamado é sombrio. Israel estava espiritualmente decadente, politicamente instável e prestes a enfrentar o juízo divino. Deus está chamando Isaías não para uma missão popular ou de sucesso humano, mas para uma mensagem dura que traria mais rejeição do que aplauso. John MacArthur comenta que esse é um ponto crucial. O chamado verdadeiro não é para o conforto, mas para a fidelidade. Isaías sabia que, humanamente falando, essa missão não teria grandes resultados visíveis. Mesmo assim, ele aceitou. O contraste com a mentalidade moderna é gritante. Hoje, muitos querem servir a Deus desde que isso envolva reconhecimento, crescimento e segurança. Isaías mostra o contrário. A obediência vem antes da recompensa visível. Essa cena nos confronta com uma pergunta inevitável. Será que estamos prontos a dizer, eis-me aqui, sem antes conhecer o mapa da missão? Após a resposta de Isaías, Deus finalmente revela o conteúdo da missão, e não é o que qualquer mensageiro esperaria ouvir. Vai e dize a este povo, ouvi, ouvi, mas não entendais.
Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Isaías 6, 9 e 10. Aqui está uma das passagens mais difíceis de todo o Antigo Testamento, tanto que é citada 6 vezes no Novo Testamento. Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8, João 12, Atos 28 e Romanos 11. 1. O sentido literal e o paradoxo teológico. O hebraico usado aqui é deliberadamente repetitivo, quase sarcástico. É como se Deus dissesse: vocês continuarão ouvindo e vendo, mas não vão entender nada. Essa mensagem não é apenas um diagnóstico, mas também é um juízo. No contexto da aliança mosaica, Israel havia rejeitado repetidamente a palavra de Deus. Agora, como consequência, Deus envia um profeta não para trazer avivamento, mas para confirmar o endurecimento. John MacArthur observa que quando o povo rejeita a luz repetidamente, Deus retira a luz e a mensagem que antes poderia salvar passa a ser uma mensagem que condena. 2. Contexto histórico-cultural. No século 8 a.C., Israel e Judá viviam sobre a falsa segurança de rituais religiosos e alianças políticas. Eles acreditavam que, por serem o povo escolhido, estavam imunes ao juízo. Essa confiança ilusória era alimentada por falsos profetas que prometiam paz. O chamado de Isaías é, portanto, contracultural. Ele não vem com boas notícias imediatas, mas com a confirmação de que o juízo é inevitável. Essa mensagem ecoa o padrão que vemos em outros momentos da história bíblica, como no endurecimento de Faraó no Êxodo, onde a pregação de um servo de Deus, em vez de abrir corações, serve para fechá-los ainda mais. 3. Aplicação espiritual. Isso é profundamente relevante hoje. Muitas igrejas modernas suavizam a mensagem, evitando falar sobre juízo, pecado e arrependimento, na esperança de ganhar mais pessoas. Mas Isaías nos lembra, a função do profeta não é ser popular, mas fiel. Quando o coração está endurecido, a mensagem mais clara não leva ao arrependimento, mas sim à rejeição mais profunda. Por isso, pregar a verdade, mesmo sabendo que ela será rejeitada, é um ato de fidelidade a Deus, não uma medida de resultados humanos. 4. Um detalhe sobre o verbo endurecer. No hebraico, o verbo usado, shamen, tornar gordo ou insensível, traz a ideia de um coração coberto, pesado, incapaz de sentir. Não se trata de Deus impedir corações inocentes de crer, mas de julgar corações que já lhe escolheram rejeitar a verdade. Essa missão, portanto, não seria motivadora para um mensageiro em busca de aplausos. Isaías está sendo enviado para pregar até que não haja mais remanescente receptivo. E isso revela que o ministério profético não é sobre conforto, mas sobre cumprir a vontade de Deus, mesmo quando a resposta do público é negativa. Diante dessa missão de pregar para um povo que não se arrependerá, Isaías faz a pergunta que qualquer mensageiro fiel faria. Então disse eu: até quando, Senhor? Isaías 6:11. Não é um questionamento de rebeldia, mas de duração. Quanto tempo essa pregação sem fruto aparente deve continuar? 1. A resposta divina. A resposta de Deus é dura, mas também cheia de propósito, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas sem moradores, e a terra seja de todo devastada. Isaías 6:11 e 12. Historicamente, isso aponta para o juízo do exílio. A Assíria levaria Israel, Reino do Norte, cativo em 722 a.C. Babilônia destruiria Jerusalém e o templo em 586 a.C. Isaías é informado que sua mensagem será proclamada até o juízo ser consumado.
É a missão de um homem que deve manter a tocha acesa mesmo enquanto a tempestade destrói tudo ao redor. O toquinho santo. Apesar da devastação total, Deus encerra com uma nota de esperança. Mas, como o terebinto e o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Isaías 6,13. No costume agrícola e cultural de Israel, um toco vivo podia rebrotar. Essa imagem é poderosa. O juízo cortará a árvore, mas a raiz permanecerá viva. Esse remanescente é a promessa de que Deus preservará um povo fiel, do qual virá o Messias. MacArthur observa que esse versículo nos lembra que o juízo nunca é o fim da história de Deus. Ele sempre preserva aqueles que pertencem a ele. 3. Aplicação final. Para o pregador, sua missão não é medir resultados, mas obedecer fielmente. Para o crente, a santidade de Deus é o padrão, e o arrependimento é o único caminho seguro. Para a igreja, precisamos entender que juízo e graça caminham juntos. Não há evangelho verdadeiro sem a mensagem de ambos. 4. Conexão com Cristo. Isaías 6 antecipa a glória de Cristo. O apóstolo João declara que Isaías, ao ver a glória do Senhor, viu Jesus em João 12:41. Isso significa que o trono, a santidade e a comissão do profeta apontavam para aquele que é o santo por excelência, o enviado perfeito, o próprio Filho de Deus. Se essa mensagem mexeu com você, deixe seu comentário sobre qual parte de Isaías 6 mais falou ao seu coração. Compartilhe este estudo para que mais pessoas entendam a profundidade do chamado de Deus. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos estudos bíblicos expositivos e profundos. E se você quer entender como essa visão de Deus impacta o Novo Testamento, assista ao próximo vídeo recomendado na tela.